mesa de diálogos com os setores produtivos todos os dias e também audiências públicas, de segunda até quinta-feira. Então nós vamos fazer aí várias audiências, então eu vou ter que estar em Brasília daqui a pouco. Mas primeiro eu quero dizer que essa reforma, ela, se eu pudesse falar assim, uma palavra para definir positivamente a reforma, eu diria que a primeira reforma mais estruturante para a economia brasileira do ponto de vista de ganho de produtividade. Então essa reforma ela traz a tentativa de dar à economia brasileira esse ganho de produtividade. E por que eu posso falar em ganho de produtividade? Primeiro, eu vou dizer que o Brasil nunca teve, nos setores econômicos, ganho de produtividade. Sempre é o aumento de capital ou o próprio plano democrático do Brasil. Eu já perdeu essa oportunidade. Então agora a economia brasileira tem que ser muito eficiente. Nós somos um país que, o que a Europa demorou 100 anos para ter 30% de população idosa, nós vamos atingir nos próximos 15 anos. Em 20 anos, nós vamos chegar, vamos dobrar o número de idosos do país. Isso requer, então, que o Brasil tem uma economia, precisa ter uma economia muito mais dinâmica, muito mais tecnológica, muito mais eficiente, muito mais competitiva, uma economia sustentável, uma economia capaz de produzir muito mais riqueza que produzimos hoje. Porque se a gente não produzir riqueza, o nosso pacto civilizatório, vamos dizer assim, nosso tripé da Seguridade Social, vamos começar por aí, previdência, assistência e saúde, será interrompido. Seria péssimo, porque hoje a etapa etária, a faixa etária que nós temos, o menor número de pobres na pobreza são os idosos acima de 65 anos. Então, de uma forma ou de outra, o nosso sistema de repartição tem, com certeza, eliminado a pobreza e a desigualdade. Quando você olha ao contrário, infelizmente, a faixa etária que nós temos, o maior número de pobres, na extrema pobreza, é de 0 a 6 anos. E os resíduos que são represados nessas etapas de produção. Então, essa é a mudança. A mudança de você ter um sistema tributário atual, que é super de acumulatividade tributária, um sistema que vamos cobrar só do valor adicionado, só do valor agregado. Essa é a grande mudança. 98% dos países reconhecidos pela ONU, eles têm um sistema sobre consumo cobrado o valor adicionado, que é o IVA, é o que nós estamos fazendo na reforma. Alguém vai dizer, mas vocês fizeram um IVA dual. É sim. Poderia ser um único IVA? Sim. Por que não é dual? Porque eu costumo dizer que nós estamos aí numa temperatura na política de desconfiança. Apesar que o governador falou que não é desconfiança, não, deputado. Vamos chamar de transição federativa. Então, vamos de transição federativa. Mas não justifica nada ter criado 2 IVA, um IVA nacional e um subnacional, para além da desconfiança federativa. Por que não justifica? Porque nós temos uma única legislação, apesar de ser 2 IVAs, teremos uma única legislação, uma legislação nacional, e também teremos uma única agência de arrecadação, o único conselho gestor. Qual foi o erro do Roberto Campos em 65, quando ele fez a reforma, e ele admitiu, Roberto Campos não, que ao não fazer um comitê centralizado, e o próprio governador de São Paulo, o atual Tarcísio, ele compreendeu no meio do debate que ele também queria uma agência descentralizada. Mas se a agência de arrecadação, se o comitê gestor é descentralizado, é o que acontece hoje. O dinheiro cai no caixa do governo e nunca mais volta para ninguém. Não volta os resíduos tributários para o setor produtivo. Não ocorre de maneira eficiente e de maneira correta o creditamento amplo e o creditamento pleno. Por isso que nós fizemos o comitê gestor, legislação única e comitê gestor e de sistema de arrecadação centralizado. O Brasil tem a chance de sair dos 10 piores sistemas tributários com esta reforma para entrar entre os 5 melhores sistemas tributários sobre o consumo. Alguém fala, esse deputado é muito otimista, né? Mas eu vou explicar por quê. Porque o Brasil é muito tecnológico. Nós temos uma Receita Federal, nós temos nota fiscal eletrônica. E agora, ao invés de ter 5.571 notas fiscais eletrônicas,
com nomenclatura diferente. Você tem uma única nota fiscal, uma única legislação, mas não 5.571 legislações. Uma única legislação, não as 27 estaduais. E uma única legislação do IVA nacional, e não centenas de milhares de legislações sobre IPI, PIS, COFINS. Isso é uma mega, mas de uma mega simplificação. Tem um mineiro nosso aqui que escreveu qual é o maior livro do mundo, né? Ele chegou a 50 mil páginas, 2 metros de altura e 1,40 metros de largura, né? Que é o Vinícius Belmonte, um tributarista. E nós vamos terminar. Alguém pode falar, mas a reforma tem 499 artigos, 300 páginas, sim. Mas olha o tamanho que era para o tamanho que vai ficar do ponto de vista da simplificação. Mas não é uma simplificação sem correções de distorções. É uma simplificação com correções de distorções. Quais são essas distorções? Primeiro, eu falei da modernização. Nós vamos implementar o split present. Esse modelo, ele vai, em 3 dias, creditar, evitar, devolver resíduos, ainda distribuir a arrecadação. Só por esse modelo, nós vamos reduzir, eu acho que é 3%. Tem gente que fala de 4,5% a carga tributária. Ao combater a fraude, a sonegação e a inadimplência. E aí é simples, quando todos pagam, todos podem pagar menor carga tributária. As pessoas falam assim, não, tá, mas vocês vão criar a maior alíquota de imposto sobre consumo do mundo. É verdade, porque ela já é a maior alíquota sobre consumo do mundo. Nós temos uma alíquota de 35%. Nós vamos reduzir para 26%. É também uma grande redução. E por que nós vamos reduzir? Por isso, corrigindo distorções. Uma delas é a modernização. Principalmente se o pagamento se der por meio de pagamentos. Aí nós vamos implementar com 3 dias. É lógico, se for em cheque, se for em dinheiro, vai demorar o TT conferir. Mas mesmo assim, o adquirente, se desconfiar do fornecedor, ele pode pagar manualmente direto a parte do imposto para a Receita. O Brasil, o sistema permitiu um PIB na justiça. Quando o sistema é simplificado, os países que têm o IVA é 1%. Nós estamos falando em um PIB na justiça. Então, ao simplificar e corrigir distorções, do ponto de vista da sonegação, da inadimplência, da fraude, mas também, conceitualmente, vamos começar por um conceito importante, transparência. Quando eu perguntei qual que é o preço do imposto do celular e qual é o preço do produto, que a gente não consegue responder, a partir da reforma, nós vamos chegar na loja, o celular é 1.000, o imposto é 260. Vamos pagar 1.260. 8,8 fica na União e 18,7 fica no Estado e no município. Então, muita transparência. E a transparência era fundamental, sabe por quê? Para que o cidadão, que é bom lembrar, que nós temos a maior carga tributária sobre o consumo do mundo, porque nós fizemos uma opção histórica. Vou entrar no BES Ascenso. É errado cobrar mais imposto sobre consumo e cobramos a metade de imposto sobre renda e patrimônio. Se cobramos a metade sobre renda e patrimônio, que cobra os 38 países mais ricos da OCDE, portanto, nós cobramos mais sobre consumo. Não é isso? Não tem café grátis. A partir desse conceito, esse cidadão que paga sobre consumo e que acha que não está pagando imposto, porque o sentimento é o seguinte: se eu pago o IPVA, eu estou pagando imposto. Se eu pago o IPVA, eu estou pagando imposto. Se eu pago o imposto, eu estou pagando imposto. Se eu pago sobre consumo, eu não estou pagando imposto. O imposto ele é covarde, porque no imposto por dentro, é imposto embutido, escondido. Agora não, o imposto será transparente, ele será por fora. Isso, eu sou otimista, porque eu acredito que com transparência, o cidadão empoderado da sua cidadania fiscal, da sua cidadania tributária, ele também vai exigir contrapartida melhor das políticas públicas. Que os gastos das políticas públicas, os investimentos, sejam melhores, que tenham mais eficiência. O Brasil tem muita política de qualidade, educação, saúde, mas também tem muitos desperdícios. O Brasil não gasta tão bem, poderia gastar melhor. Então, nessa perspectiva, esse cidadão, ele vai cobrar, ele vai exigir.
Então, nessa lógica, eu acho que nós vamos melhorar a eficiência dos gastos públicos com o cidadão mais simples, consumidor, tendo a certeza que ele paga e paga uma alta carga tributária e, portanto, ele merece retorno do Estado com políticas públicas de melhor eficiência. Outras distorções nós vamos corrigir, que é importante, é nunca mais exportar imposto. Nós não podemos exportar imposto. Porque ao exportar imposto, nós estamos exportando empregos. O Brasil virou um país de commodities primário, exportador, por causa do sistema tributário. Quando o mundo se abre, o Brasil tinha 4% do PIB mundial. Quando ele começa a abertura, ele passa para 2,2%, é lógico. Porque qualquer valor agregado que você não recebe os créditos, ainda cobra imposto da exportação, você não tem mais competitividade. Então, não cobrar imposto da exportação é fundamental para que o Brasil possa voltar a ser um país de valor agregado. Um país que possa agregar mais riqueza. Então, ao não cobrar e ainda devolver resíduos tributários, embutido no processo de produção, é extremamente importante para o Brasil voltar a ser um país com uma nova indústria. A reindustrialização passa por esse objetivo. Isso é tão verdade que Minas sabe disso, né? Porque Minas está pagando a conta. Minas não deve 160 bilhões à toa. Porque o nosso imposto, o governo tirou na canetada com a Lei Candir e estava correto, porque o princípio de não cobrar imposto de exportação está correto. O que não estava correto é não ter tido a coragem de fazer a reforma tributária e devolver o impulso do consumo de 22 milhões de mineiros. Não é por acaso que os 4 estados que devem 90% da dívida da União, os 4 são primários exportadores. Você não pode tomar um imposto na origem e não dar um imposto no destino. Por isso que tinha a chamada compensação da Lei Candir, que nunca foi feita. Eu costumo brincar que a União ela fez uma invasão de competência tributária. Quando eu falo União, não estou falando de Lula. São ocupantes provisórios do cargo da presidência. Quando eu falo também do governo de Minas, não estou falando dos... Eu estou dizendo que, na verdade, houve uma invasão de competência tributária da União em cima dos estados. Houve um calote. E houve uma agiotagem. É óbvio, você não pode cobrar 4%. Eu, se fosse governador, não pagaria nunca a dívida da União. Eu acho injusto. Injusto. Ela é fruto de juro composto. E ela é fruto de uma política não correta do ponto de vista dos... Eu fico à vontade, porque eu estou falando da União, quem está na União, o presidente Lula, meu partido, mas quem fez tudo isso também foi o Fernando Henrique, que foi o presidente. Então, sobra para todos. Né? E eu acho que o Zema fez um péssimo acordo, com todo carinho. Você não pode pegar 160 bilhões da União, que devia na Lei Candir, e tomar um acordo de 8,7. Não é razoável. Qualquer um dos senhores que está aqui não faz acordo se você tiver um crédito com 160 mil para 8 mil. Então é um debate que nós temos que fazer no futuro. Mas nós resolvemos isso agora com a lei, com a reforma tributária. O imposto é no destino. O imposto tem que ser no destino pleno. Não tem. Por isso que nós não cobramos mais do imposto na exportação. E, portanto, nós vamos cobrar impostos importados. O Brasil não pode ser o único país que a indústria nacional paga mais imposto do que importado. Isso é um contrassenso. Isso é um absurdo. Então, esse sistema tributário, ele levou o Brasil. Às vezes as pessoas falam assim, o Brasil é um país com superávit primário. É verdade. Por causa do semi-elaborado e por causa do setor de commodities, que nós tiramos imposto na Lei Candir. Mas mesmo assim tem resíduo tributário. Não recebe. Mas o saldo da balança se deve a esses dois, o semi-elaborado e o setor primário. Mas quando a gente faz um recorte de bens manufaturados, a nossa balança comercial, a nossa conta internacional entre o que nós exportamos e nós importamos é de 128 bilhões de dólares de prejuízo no ano. 128 bilhões de dólares significa que cada 1 bilhão de dólares é 30 mil empregos diretos fora do país que nós estamos gerando. Então nós viramos uma espécie exportador de empregos, empregador do mundo e importador de produtos. Isso é uma questão importante. Isso não é questão, não tem questão ideológica, não tem questão partidária. É questão de Estado. Eu sofri muito, eu estou tendo uma casa um pouco também do comércio, vamos dizer assim. O comércio é neutro, ele paga a conta no final, então não tem alteração nenhuma para o comércio nessa reforma tributária. Se fosse serviço, a gente ia discutir um pouco sobre isso. Mas é um erro alguém achar que tem projeto de nação, que tem projeto de país sem projeto de indústria.
Nenhum país se torna nação se não tiver uma indústria moderna, forte, digital e competente. A indústria do mundo, desculpa, da Américas do Sul, do Norte e Central era a Argentina, uns 102 anos atrás. Ao abrir mão da indústria, acabou, ficou vulnerável. Esse é o fato. Uma nação como o Brasil tem a obrigação de ter uma indústria potente. Não há serviço sem indústria. Nós acordamos pela mão da indústria. Nós dormimos pela mão da indústria. Todo mundo tomou um banhozinho aqui, né? Nós nascemos pela mão da indústria. E morremos também pela mão da indústria. Então ela tem um papel importante. E você não pode ter um sistema tributário que cria um custo de 8% a 20%. Quanto mais valor agregado, mais acumulatividade tributária nós vamos decidir sobre esses produtos. Isso inviabiliza. Então a reforma também, ela vai nessa direção de enfrentar essa acumulatividade. Ela tributa no destino, porque não tem sentido, né? Um cidadão do Piauí, com IDH menor que Minas, pagar imposto ao comprar um carro da Fiat em Betim. Paga os mineiros. Como não tem sentido o mineiro pagar imposto para São Paulo toda hora que usar o cartão de crédito. É lógico que isso tem distorções. Distorções que levaram o Brasil a viver uma guerra fiscal que ninguém ganhou. A indústria não ganhou por alocar pela lógica tributária, porque ela teve custo de produção. Ela ficou longe do mercado de origem, de consumo. Ela ficou longe da mão de obra. Se a indústria não ganhou, o cidadão não ganhou, porque o cidadão também não teve acesso ao produto de melhor qualidade, de menor preço, desculpa. Mas o Estado também não ganhou, porque o Estado não consegue tampar os buracos da estrada, porque também não tem arrecadação. Eu não sei quem ganhou. Foi uma política de que todos perderam. É lógico, se eu fosse governador de Minas e esse sistema tributário estivesse em vigente, eu ia comprar todas as empresas dos mineiros, não quero nem saber. Eu ia ficar com o IPTU, com o IPVA, com o Tuxia, estou nem aí. Não estou aqui falando que está errado, que fez isso. A responsabilidade de fazer política de desenvolvimento regional é da União. É o ente federado, está lá na Constituição. Ele que preza pela integridade nacional. Ele que combate os contratos regionais. A política de desenvolvimento regional tem que ser com transparência, tem que ser na veia, tem que ser orçamentária, como o mundo faz. Não tem problema nenhum dar 1 bilhão para a empresa, transparente, na veia, no orçamento. Nós temos que dar uniformidade ao Brasil. Tem que ter a mesma infraestrutura de dados, a mesma infraestrutura ferroviária, a mesma infraestrutura rodoviária. Nós temos que criar e potencializar, mas as vocações econômicas. Tem regiões que estão adormecidas que podem ser despertadas. Olha a zona da Mata Mineira, minha região Campo das Empresas. Tem regiões que têm potência, mas está além da potencialidade. E tem regiões que têm inteligência. Tem que chegar lá e falar, vou fazer outra atividade econômica aqui. Induzir desenvolvimento. É óbvio. Minas Gerais é bom, que é igual ao Brasil. É um pequeno Brasil, então é uma boa síntese para a gente citar o Brasil. É só conhecer um pouquinho Minas Gerais. Então nós vamos corrigir a falta de transparência, cobrando imposto por fora e não por dentro. A política absurda de cobrar imposto na origem que levou às guerras fiscais, vamos cobrar no destino. A lógica da exportação que é no destino, que não pode ter nenhum resíduo tributário. Não é tributar, é devolver o resíduo tributário. Mas 98% das nações é assim que tributa o consumo. O que nós estamos fazendo é baseado na literatura internacional do direito comparado à reforma tributária. É isso, não há invenção. Eu quando coordenei a primeira etapa, e agora estou ajudando na segunda etapa de regulamentação, eu sempre falo para o setor produtivo. Traz os dados. Primeiro, o que você efetivamente paga. Segundo, traz a literatura internacional. Como que tributamos esse setor, esse modelo de negócio no mundo? Nosso projeto é transparente. Quem paga o imposto sobre o consumo é o consumidor. É evidente que eu fui talvez o primeiro deputado a admitir que o Brasil não teria uma única alíquota do IVA. O Brasil precisava de o que eu chamei na época de alíquota de equilíbrio. Ao olhar para setores econômicos e perceber que setores de cadeia curta, sem muito creditamento, e fim de cadeia, eu precisava buscar a alíquota efetivamente desse setor. Eu precisava fazer uma alíquota ali de equilíbrio. Lógico, um pouco para cima, uns poucos para baixo, porque eu também não queria muitas alíquotas. Eu queria 3 alíquotas. Né? Alíquota padrão, alíquota reduzida e alíquota zero. E foi assim que terminamos a reforma. Sair de uma complexidade
Tem uma quarta que acabou que os profissionais liberais pediram ali, a gente fez ali uma alíquota de 30% de redução do IVA, né? Mas a alíquota de equilíbrio, ela foi justamente para os serviços. Não é verdade que nós transferimos a carga tributária da indústria para serviços. É que a pergunta é o contrário. As pessoas falam, qual é o setor mais beneficiado com a reforma? A pergunta deveria assim, qual é o setor mais prejudicado com o sistema de cumulatividade tributária? Aí é a indústria, porque ela tem mais etapas de produção. O imposto é acumulado. Então, portanto, você pode dizer que ela foi mais beneficiada, mas não há transferência. 80% dos serviços estão na micro e pequena empresa. O simples foi preservado concretamente por adquirente. É lógico que eu não posso dar dois sistemas para as micro e pequena empresa. Quer acreditar, o adquirente quer pagar e acreditar e pagar a letra reduzida. Isso não tem sentido. Quando você pega o resto dos serviços, saúde, líquida reduzida, 60%. Educação, 60%. Transporte. Profissionais liberais tiveram líquida reduzida. Tem o meio. E tem ali 3, 4% de serviço que é meio de cadeia. Vai acreditar para o adquirente. Então também não é verdade que transferimos a alíquota alta da indústria 40 e tanto para os serviços. Isso é fake news. Com todo caso. Eu falo que essa reforma deu certo depois de 60 anos. Sabe por quê, presidente? Porque todas as perguntas a gente deu uma resposta. Mas eu quero não gostar da resposta, vai ter uma resposta. Eu sentei na cidade, eu falo minerador, eu falo mineradas, né? Que são as empresas que mineram. As cidades mineradoras ou mineradas, elas todas, mesmo mudando para o destino, tirando o imposto da origem, nós pegamos 3% da receita por 50 anos e fizemos um seguro de receita. Então nós vamos corrigir por IPCA. Então ela não prejudica. Ela tem uma transição suave. Mesmo que tivesse um aumento de imposto, teve 3% lá. Em 8 anos, é uma transição que não gera inflação, não gera perda de mercado, não desequilibra as relações comerciais. Então ela é bem ponderada, ela é bem equilibrada nessa perspectiva. Então, nessa fase agora de regulamentação, tem muitos detalhes. Se vocês vão fazer um debate aqui sobre um dia, um seminário. Mas eu me comprometo, eu tenho toda a regulamentação. Ela é estruturada em 19 eixos. Né? Ela praticamente trata das imunidades, ela fala dos regimes específicos, dos regimes diferenciados, que é diferente. Regime diferenciado é a alíquota de 60% de redução. O regime específico é porque o modelo de negócio exige um sistema tributário diferente. Igual o combustível na monofasia, você vai na comercialização de imóveis, né? O sistema bancário, então você tem ali a particularidade do modelo de negócio. Então, eu vou mandar, né, para todos aqui, e o presidente distribui toda essa estruturação. E lá, bem didático, responde praticamente todas as dúvidas de todos os setores econômicos. São a partir desses 19 eixos que eu estou organizando as audiências públicas lá na Câmara dos Deputados. Então, está bem explicativo. E eu me coloco à disposição para a gente continuar dialogando, continuar conversando. Posso voltar em outro momento, com um seminário com um pouco mais de tempo, né? Eu peço perdão por ter coincidido, não ter conseguido mudar a agenda em Brasília, mas muito obrigado pela atenção e vamos aqui, eu falei quase 25 minutos e abri aqui para uns 20 minutos de pergunta aí.